Olá, tudo bem? Esse daqui é o canal do Magritte e eu me chamo Kelly. No vídeo de hoje a gente vai continuar com o assunto sobre Vygotsky e o ensino de artes. Essa daqui é a parte 2. Se você por um acaso não acompanhou a parte 1, eu vou deixar ela aqui embaixo, o link na descrição do vídeo para você poder assistir, porque eu acho que faz bastante diferença você acompanhar o assunto desde o começo e entender todo o raciocínio deste autor, como é que ele pensa o ensino de artes, neste caso aqui focado na criatividade infantil, no desenvolvimento do desenho infantil, como é que isso acontece. Bem, o vídeo já tinha sido gravado anteriormente, eu só tô colocando uma introdução porque ficou sem, e agora vocês ficam então com o vídeo original. Bem, nessas duas imagens agora que vocês estão vendo, tem uma diferença no desenvolvimento dos desenhos. A criança que fez a figura 1, ela não possui livro de colorir, não tem incentivo em casa, enquanto que a criança 2, que fez a criança 2 não, a criança que fez o desenho 2, o desenho dela é um pouco mais desenvolvido e ela é incentivada em casa, sabe? Ela tem estímulos, né? As pessoas oferecem materiais, oferecem tempo, lugar, incentivam ela a continuar desenvolvendo. A gente consegue perceber isso pela produção esquematizada do desenho. Ela representa inclusive aquelas coisas que não estão visíveis, que eu falei ali, os elementos da roupa, as pernas e tudo mais. É a tentativa dela de aproximar ao máximo o desenho do que ela considera real. Ela está mais próxima do que a gente considera o estágio do desenho infantil, o segundo estágio do desenho infantil, onde tem muito mais detalhes, onde a gente tem muito mais realismo, né? Uma ligação muito mais concreta com o que é real, com o que está vendo, a disposição de partes isoladas dos objetos, a maior aproximação da imagem real, a ordenação, proporção, tudo isso no desenho dela está muito mais equilibrado. Por quê? Porque ela recebe estímulos em casa. A sutileza de diferenças, né? Às vezes a gente não consegue precisar com exatidão qual estágio que tá cada uma e a gente não tem como definir exatamente ali se a figura 1 não vai conseguir chegar no estágio da figura 2, mas a gente consegue perceber claramente, né? E não sou eu que estou dizendo que a criança que tem isso ou que não tem aquilo, isso daqui é referência do próprio autor, né? O Vygotsky, ele fez pesquisas, estudou e avaliou essas crianças, e isso são imagens que o próprio psicólogo usou, sabe? Que são registros dele. Não tô tirando isso da minha cabeça, pelo amor de Deus. Não pense que é uma análise aqui aleatória. Não é isso. Não tenho condições de fazer algo do gênero. Eu tô seguindo ele. E aí o Vygotsky ele vai falar sobre o terceiro estágio do desenho, que é basicamente quando a representação esquemática ali dos esquemas da criança, que é meio separado e dividido, ele cede espaço para o desenho verossímil, ou que a gente costuma chamar de um desenho mais realista, assim, em que tem a expressão corporal, em que tem os elementos, os detalhes, as proporções, ele fica mais concreto, assim, né? Mais perceptível no desenho. Eu vou mostrar aqui para vocês mais duas imagens. A figura 3 representa exatamente esse estágio 3 de uma criança com 10 anos. Consegue perceber ali uma moça carregando uma vasilha de água na cabeça e um senhor carregando uma tora de madeira. E agora aqui no desenho 4, também é de uma criança que se encontra no estágio 3, mas é de uma criança com 6 anos. Vocês percebem que esses estágios dos desenhos, eles não são necessariamente concretos à faixa etária. Tem vários elementos que podem influenciar nisso, né? O quanto você é estimulado, o quanto você tem material disponível, conhecimento, gente interessada, o quanto o ambiente te favorece e o quanto você mesmo tem interesse em produzir esse material. Então, tudo isso vai implicar no teu desenvolvimento, mas vocês conseguem ver que aquele menino anterior, né, da imagem,
do casaco que você via através, ele estava próximo de chegar nesse nível aqui, mas ele ainda tinha essas imagens que atravessavam, porque ele ainda estava considerando o que ele acha de mais relevante no desenho ali. Enquanto que nesse estágio 3, você quer mostrar com realismo, né? Não é mais o que só a tua percepção, tua emoção mostra, mas é o que os teus olhos, de uma maneira mais racional, percebem. Então, a harmonia, o equilíbrio, os detalhes, isso são desenhos já de um estágio 3 do desenvolvimento. O quarto estágio, ele se refere à representação plástica, que é o momento em que surge a perspectiva, o relevo, a distribuição de luz e sombra, que é algo que eu falo bastante aqui quando eu trato sobre aquarela, é a luz e sombra, sabe? Para você dar volume, para você dar profundidade, para você deixar um desenho mais realista, menos realista, uma pintura, enfim, o que seja, basicamente luz e sombra. Isso, na arte, luz e sombra é algo que sempre deve ser estudado e que sempre deve ser considerado como algo importante. Seja se você faz cerâmica, se você faz fotografia, cinema, pintura, para todas as linguagens, esse contraponto, o equilíbrio ou desequilíbrio da luz e da sombra é o que vai fazer toda a diferença no teu trabalho. E aí é no estágio 4 que você começa a ver essas noções de perspectiva, de relevo, de luz e sombra sendo construídas no desenho. Os estágios do desenvolvimento do desenho na infância, eles revelam que a produção desse realismo é algo muito elaborado para a criação infantil. Então, ele é a última fase do estágio, né? Em que o desenho de observação da criança, ele passa por etapas em que a percepção ela vai se tornando verbalizada e a visão ela vai desempenhando um papel principal no processo de conhecer e de dominar o mundo, né? Então, quanto mais ela observa esse mundo visualmente, mais ela começa a organizá-lo, a entender, e aí ela consegue dominá-lo e vencê-lo, que seria o caso de dominei esses conhecimentos visuais e agora eu consigo transformá-los internamente e produzir o que eu percebo deles. Que aí é essa produção desse desenho mais realista, que aqui na figura 5 a gente consegue ver o estágio 4, que é esse último estágio mais próximo do realismo, de uma criança com 12 anos. A criança, que no início esteve muito mais interessada na ação em si que no seu resultado, ela cresce e passa então a ser uma espectadora do mundo, né? Ela começa a observar o mundo com a sua riqueza de detalhes e a dar significado para tudo aquilo que ela enxerga e transpor isso através tanto do desenho quanto da escrita, da palavra, da fala. Então, assim, Vygotsky vem falar sobre a importância da criação infantil, né? A importância do desenvolver essa criação na idade escolar, porque ele conclui que o futuro ele é alcançado pelo homem com a ajuda da imaginação criadora. Então, para que isso aconteça, é necessário cultivar a criação, que servirá de base para o desenvolvimento do comportamento escolar, que visa a preparação para o futuro dessas crianças, né, da nossa sociedade. Então, assim, a gente vai ter um homem, uma personalidade criadora capaz de transcender os limites da própria criação humana. Ou seja, trabalhar o desenho, a arte com crianças, isso é a base para o desenvolvimento de mentes criadoras, né? Trabalhar a criação na infância é proporcionar aos sujeitos habilidades de fundamental importância na formação do comportamento dos seres sociais, que é a criação, a criatividade, a imaginação, porque aquele que é capaz de criar e imaginar, ele é quem vai construir o nosso futuro e transformar a nossa sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso é que talvez você fique se culpando que eu não sou capaz de desenhar. Isso não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver muito mais com o contexto em que você cresceu, a falta de estímulo que você teve. Porque quando a gente está na educação infantil, a gente tem muito estímulo para a produção, porque a gente não escreve, então a gente desenha o tempo todo, está sempre desenhando. E conforme a gente vai dominando a escrita, a gente vai deixando de lado o processo de desenvolvimento do desenho. E isso vai sendo esquecido no processo dentro da escola, né, no nosso sistema educacional, e também
dentro de casa, sabe? Pouco estimulado depois dessa fase os desenhos. Então a gente consegue ver nitidamente que uma criança que teve estímulo tanto em casa quanto na escola para o desenho, ela vai desenvolver e alcançar esses estágios muito mais rápido. Né? E a gente costuma olhar e dizer assim, isso é um dom, ele nasceu com isso, não, porque ele é muito especial. Mas, gente, são habilidades, elas são desenvolvidas. Então, se você hoje, aos 40, 50, não importa a sua idade, ainda desenha na forma esquemática e gostaria de desenhar com realismo, o que eu posso te dizer se estimule, pratique, 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 porque isso é sim possível de desenvolver. Você não está abandonado naquela fase, você simplesmente não recebeu os estímulos necessários para alcançar o nível que você gostaria. E é isso, assim, eu acho que isso é super relevante para a gente parar para pensar por que tem tanta gente que não desenha e a gente fica dizendo que é um dom, que esse daí tá acima de todo mundo e que eu nunca serei capaz de fazer isso, né? O Vygotsky está aí para provar com os estudos dele de que a educação faz diferença e o estímulo em casa também. Por hoje é isso, espero que tenham gostado, que curtam o vídeo, seja muito bem-vindo por aqui se é a sua primeira vez. Se inscreve no canal. E se você já é frequente por aqui, o que eu posso te dizer muito obrigado por participar e por me acompanhar por aqui. No vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado, tenham aprendido um pouco, se sintam incentivados a trabalhar. Até a próxima!